Bom, nós vamos ver agora a atividade 2, separação de misturas, do volume 2 do Trilhas de Aprendizagens do sétimo ano, tá? Então, essa atividade ela começa com o conceito das misturas homogêneas e heterogêneas. Então, para a gente lembrar o que é uma mistura homogênea, aquela que a gente não identifica as fases. Vou dar um exemplo: quando eu misturo a água e dissolvo nela sal, né? Coloco um pouquinho de sal, mexo bastante até que a gente dissolva totalmente aquelas pedrinhas de sal, não é? Eu vou ver um líquido transparente em que eu não vou identificar mais o que é sal e o que é água, ok? Então, eu estou dando um exemplo de uma solução. Solução é quando a gente tem um líquido, meio líquido, que funciona como solvente, e eu tenho o soluto, nesse caso o sal, que está ali dissolvido. Essa é uma mistura homogênea. Nas misturas heterogêneas, por exemplo, quando a gente mistura lá o leite com achocolatado em casa, você percebe que depois de um tempo a gente começa a identificar as partes dessa mistura, né? A princípio ela é homogênea, depois ela sofre uma separação de mistura que há por decantação, né? A parte mais a sólida ela vai precipitando no fundo. Então, se a gente deixar ele por um tempo, essa mistura que antes era homogênea, a gente consegue fazer a separação dela utilizando o método de decantação. Então, esse capítulo também vai falar desses métodos de separação de misturas, ok? Eu acabei misturando um pouquinho, né? Era para falar o exemplo da heterogênea. Tudo bem, vamos dar agora. Se eu misturar óleo em água, não é? Que é até um experimento que vocês vão fazer nessa sequência, né, nessa atividade, e eu vou perceber que eu enxergo as duas fases, não é? Eu vou enxergar o óleo em cima, a água embaixo. Tem um experimento lá do Manual do Mundo que é indicado aqui no final dessa unidade que a gente faz. Você pode pegar um pote de vidro, né, e colocar água e óleo, pode misturar inclusive corante nessa água, e quando você coloca pastilhas efervescentes, como aquela que a gente usa para o estômago, né, ou aquelas de vitamina C, etc., a gente põe no fundo, você vai ver que a água sobe em bolinhas coloridas, passa por dentro do óleo e depois volta a descer, né, formando aquela visão do que parece uma lâmpada de lava, aquelas que a gente encontra nas lojas para vender, tá? Então, essa mistura em que a gente enxerga as fases, óleo separado da água, mesmo quando está ali na lâmpada de lava, aquela movimentação da água dentro do óleo, a gente sempre enxerga duas substâncias separadas, né? Eu consigo identificar o que é o óleo e o que é a água. Essa é a característica de uma substância heterogênea. No caso, como eu enxergo duas partes, né, o óleo e a água, eu falo que é uma mistura bifásica. Eu enxergo duas fases, bi vem de dois, né? Quando um time ganha duas vezes um campeonato, a gente fala que ele é bicampeão. Então, esse prefixo, essa palavra, esse pedacinho de palavra que a gente coloca antes da fase, quer dizer que tem duas fases, bifásica. Tá? Se tivesse três fases, ia ser trifásica, ok? Então, a gente vai ver aqui, né? Ele fala, você observou que água mais óleo forma uma mistura heterogênea. Quais são as consequências ambientais dessa mistura? Tá? Essa é uma mistura comum que a gente utiliza, tá? E ele vai falar aqui um pouquinho sobre os nossos hábitos de culinária, quando a gente faz uma fritura, alguma coisa em casa, e como é perigoso a gente colocar o óleo da cozinha no ralo, jogar pelo ralo, né, da cozinha. Tem gente que joga no vaso sanitário da descarga. Esse não é um método correto de descarte do óleo de cozinha. Tá? Ele deve ser descartado de forma separada. A gente tem alguns locais que fazem a coleta. Tá? Vocês podem até procurar em sites na internet. Tem fundações, ONGs que recolhem esses óleos de cozinha para fazer produção de diesel ou de sabão. Tá? Por que não é correto descartar o óleo ali no esgoto? Porque esse óleo, cada gota de óleo vai contaminar muitos litros de água. O processo de tratamento para separar o óleo da água, ele encarece o tratamento de água. E se esse óleo não é retirado, ele vai parar em solo. No solo, essa camada de óleo impermeabiliza o solo, isso quer dizer que quando chover a água não vai conseguir penetrar no solo, porque está sendo repelida pelo óleo que está ali. É muito difícil a gente descontaminar solo. E porque se ela chegar num rio, por exemplo, aquele filme de óleo em cima da água não permite que existam trocas gasosas, então o oxigênio não consegue entrar na água do rio, nem o CO2.
pouquinho acumulado, é tóxico para os seres vivos, consegue ser eliminado, tá? Então, o exemplo que ele vai dar aqui é do custo social e do custo ambiental que a gente tem pelo descarte incorreto do óleo de cozinha, ok? Um grande problema na cidade de São Paulo, criando aqui um parênteses que não aparece no texto, é a poluição deixada por postos de gasolina, né? Essas substâncias oleosas e dos derivados de petróleo ficam poluindo o solo por muitos anos. Na cidade de São Paulo, a gente tem um grave índice de poluição do solo por atividades desses postos de gasolina e principalmente os postos abandonados que deveriam ser retirados, né, os tanques de armazenamento que são subterrâneos de gasolina e ser aquele solo recuperado. Mas muitas vezes aqueles terrenos são abandonados e essa poluição fica ali, né? Contaminando às vezes o lençol freático, que é aquela camada de água potável, que deveria ser potável, né? Que está abaixo do solo, reservada. Então, com isso, a gente tem uma poluição que fica ali por milhares de anos naqueles terrenos. E muitas vezes inviabilizando o lençol freático, a água que está aqui no subsolo da cidade de São Paulo. Tá? Então, primeiro, escreva a importância de descartarmos de forma correta o óleo de cozinha que utilizamos em nossas casas. Busque aquele textinho, tá? Que está aqui no boxinho azul, as ideias principais. Busque essas ideias que a gente discutiu aqui oralmente. Você pode, inclusive, grifar essas ideias principais do texto e reformulá-las para construir a sua resposta aqui na 1. Na questão 2, o texto comenta sobre a reutilização do óleo de cozinha, por exemplo, para fazer sabão. Como o óleo de cozinha é descartado na sua residência, você considera esse descarte correto? Aqui não precisa falar aquilo que o professor quer ouvir, tá? Então, o que você faz normalmente com esse óleo de cozinha na tua casa, né? Às vezes a casa tem aquela avó, a mãe, né, que sabe fazer o sabão e o reutiliza. Em alguns casos tem locais que passam os carros, né, coletando óleo usado. Tem locais como condomínios que a gente tem parcerias com ONGs que fazem o recolhimento dessas substâncias. Em alguns casos, algumas escolas também fazem esse recolhimento. Escolas, mercados, postos de saúde, tá sempre em parceria vão recebendo esse material, coletam e passam para uma ONG que reutiliza. Então, na tua casa, o que é feito? É jogado, é reutilizado, tá? Tente responder com sinceridade. E aí, você pode também pensar, se na sua casa é feito um descarte incorreto, se você, por exemplo, joga no vaso ou joga no ralo, como você poderia adequar esse descarte, pensando aí nas questões ambientais, ok? Lembrando, como a gente está na cidade de São Paulo, procurem em sites da prefeitura, em sites de ONGs, colocar lá descarte correto de óleo. Vocês vão ter, inclusive, vários endereços que fazem o recolhimento, né? A gente pode armazenar numa garrafa PET e depois levar para esses locais de coleta. Crie uma frase ou um desenho para incentivar as pessoas a fazerem o descarte consciente do óleo de cozinha. Então, sabe aquelas frases de campanha publicitária, os slogans? Você pode criar um slogan ou você pode fazer nesse espaço como você faria um cartaz, né? Para incentivar as pessoas a fazer o descarte de óleo correto. Nessa etapa, vamos falar um pouco mais de misturas e seus processos de separação. Ao lavar uma louça suja, é importante utilizarmos sabão ou detergente para ajudar a lavagem e a retirada dos resíduos e gorduras. Por que isso acontece? Aqui ele vai explicar, né, que a gente tem assim, o óleo não é solúvel em água, isso quer dizer que ele não vai se dissolver na água. O sabão e o detergente, eles vão fazer uma quebra das partículas de gordura em partes menores, né, fazendo com que a água consiga transportá-las. Então, quando a gente pega aquele prato que, por exemplo, você comeu um bife, alguma coisa que tem muita gordura, alguma fritura, um bife que você comeu com batata frita, fica aquela sujeira de óleo no prato. Quando você coloca o sabão ou o detergente, esse detergente vai quebrar essas partículas de gordura em partículas menores, né? Vai criar uma capinha envolvendo essas moléculas de gordura, fazendo com que a água consiga levar, né? E a gente consiga então lavar essa sujeira dos pratos.
Na seção Vamos Praticar, aqui a gente já está na página 144. A questão 4 diz: em meio copo com água de torneira, adicione óleo de cozinha. Então, pegou o copinho, tanto faz qual o tamanho do copo, coloca metade desse copo com água e coloque 2 colheres de sopa de óleo. Agite com a colher, mistura com bastante força, tá? Você vai observar como ficou essa mistura de água e óleo e vai relatar aqui nesse espaço do trilha de aprendizagem, tá? Qual foi o aspecto dessa mistura? Na questão 5, depois de ter de agitar essa mistura de água e óleo, você vai deixar a mistura descansar, tá? Por 5 minutos, você pode contar aí no relógio. E aí você vai observar como ficou essa mistura, tá? Depois desses 5 minutos, você vai adicionar gotinhas de detergente, aquele detergente que tiver na cozinha, tá? Que a mãe usar para lavar louça. Ele fala, ó, é preferível que seja colorido, para você enxergar ali bem o detergente. Se tiver só o branco em color, não tem problema. Observou o que aconteceu, tá? Sem agitar, sem misturar. Vai adicionando as gotinhas de detergente e vai descrevendo aqui, nesse espaço da questão 5, o que você observou. Então, deixei a mistura descansar 5 minutos, observei, começo a gotejar o detergente. Não misturo, observo o que aconteceu e relato aqui na questão 5. Na 6, agora você vai misturar vai agitar essa mistura de água, óleo e detergente, misturar bem, e aí você vai novamente observar e fazer uma descrição do que você observou aqui na 6. Percebe que é um passo a passo, né? Faço um passo, registro, observo, registro. Faço outro passo, observo, registro. No final, você tem aqui no 7 para você colocar suas conclusões com essa experiência. Então, tente registrar aqui, será que essa água e óleo a gente já viu que é uma mistura heterogênea? O que o detergente faz? Qual é a ação dele? Né? O que você pôde concluir por meio desse experimento? Qual foi a ação do detergente ali na mistura de água e óleo? O texto aqui também vai dar um exemplo, né, de caso de desastre ambiental. Então, a gente teve várias manchas de óleo presentes ali no Nordeste, que ficou ali em dúvida se era um vazamento de óleo de que país, de qual local, se foi acidente, se foi um crime ambiental, não é? De qualquer forma, seria um crime ambiental, porque uma empresa, mesmo que ocorra um acidente, ela tem responsabilidade em resolver esse problema ambiental, tá? E essa mancha de óleo no Nordeste chegou a vários locais, ela foi mapeada por imagens de satélite, causou riscos, né, perigos ali, contaminou aves, areia, né, extremamente difícil a gente tirar mancha de petróleo da areia, né, que tem ali uma poluição, e da água do mar, principalmente quando ela chega na areia, no continente, tá? Muito difícil a gente tirar, a gente fazer o tratamento de solo, até mais difícil do que a gente fazer o tratamento de água, para retirar qualquer contaminante de óleo. Se você não lembra dessas reportagens, aqui no final da sequência, eles te dão um link para que você veja, né? As manchas de óleo no Nordeste, vocês vão ver ali um vídeo do G1 mostrando as notícias, tá? Mas é bem recente, pode ser que vocês se recordem. Vocês também podem escanear aqui o QR Code para chegar nessas notícias e relembrar o assunto. Aí vai servir de apoio para esse texto, ok? Vamos praticar. A gente vai ter aqui uma sequência de misturas, tá? Amendoim em suas cascas, orégano dissecado e sal, areia e pedrinhas, assim por diante. Ele fala para você observar as informações a seguir sobre os diferentes métodos de separação de misturas e, conforme a descrição do método, escolha uma das misturas e complete o quadro. Depois classifique cada uma das misturas em heterogêneas e homogêneas, como no primeiro exemplo. Aqui a gente vai ter na sequência um quadro em que ele pegou areia e pedrinhas, tá? Como exemplo. O que a gente tem que pensar aí? Areia e pedrinhas, imagina essa mistura. Eu consigo observar bem as fases, não é? Eu sei o que é areia, eu sei o que é pedrinha.
Então, ela é uma mistura heterogênea. Se eu identifico as partes, é heterogênea. Perceba que se eu jogar água, eu não vou conseguir dissolver nem a areia nem as pedrinhas. Então, eu preciso de um método para separar sólidos de tamanhos diferentes. Construir esse raciocínio, eu vou dar uma olhada aqui na tabelinha. Ele vai dar o nome do método e a sua descrição. No caso, quando a gente coloca aqui na peneiração, método usado para separar sólidos que possuem tamanhos diferentes. Casou com a nossa mistura de areia e pedrinhas, nossa mistura heterogênea. Desculpa, deu uma paradinha que hoje é domingo, é dia de jogo de futebol, o pessoal tá gritando ali fora. Então a gente percebeu, a gente estava falando de uma mistura heterogênea, como eu já expliquei, e esse método casa perfeitamente para separar areia e pedrinhas. Olha, percebe que o tamanho da areia é muito menor do que uma pedrinha? Então, se usar uma peneira que permita que os grãos de areia passem e que as pedrinhas fiquem retidas na peneira, eu vou ter uma separação bacana, tá? Então, vocês vão dar uma olhadinha aqui nos próximos métodos e vão tentar aqui escolher para cada um deles uma mistura que seja adequada para ser utilizado esse método de separação, ok? E sempre lembrando, se eu enxergo as partes da mistura, eu estou falando de uma mistura heterogênea. Se eu vejo uma substância uniforme, por exemplo, quando eu misturo água e sal de cozinha, água e açúcar, faço uma solução, dissolvo bem esse açúcar, eu vou ter sempre uma mistura homogênea, tá? Então, deem uma olhada e façam aqui, é um teste meio que de imaginação e de lógica, tá? Então, imagina a substância, tenta ver se é sólido, se é líquido, se a mistura, por exemplo, se eu tenho uma parte que é solúvel, por exemplo, sal e água do mar, vai ser uma mistura homogênea. Como será? Qual desses métodos seriam mais adequados para separar os dois casos? Tá? Lembrando que sempre em caso de dúvidas, vocês podem colocar no comentário que a gente vai ajudando vocês a construir esse raciocínio, ok? E dúvidas também podem ser colocadas nos comentários particulares ou no mural do Classroom. Ok? Terminou aqui a sequência. Se vocês quiserem, o Manual do Mundo ensina a fazer uma lâmpada quase de lava, né? Daí para vocês construírem esse experimento que é bem bacana. Tá bom? Precisando de ajuda, só pedir um help aí nos comentários.